O reino de Deus. Certa vez, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20, perguntaram para Jesus quando que havia de vir o reino de Deus. E aí Jesus respondeu, no versículo 20, capítulo 17, o reino de Deus não vem de forma visível. E no 21 diz assim, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meus amigos, você tem o reino de Deus dentro de você? Porque nós vemos as pessoas dizerem assim, olha, eu tenho Deus. Deus não é o rei? Então, se ele é o rei, tem que ter o reino dentro de você, não é assim? E a gente vê as pessoas dizerem isso. Talvez você mesmo diga isso. Mas para você dizer isso e não ter consequência, você tem que ir para um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, todavia, se cumprires a lei do reino. Então, se você fala que tem Deus no seu coração, igual nós vemos aí uma pessoa ilustre, né? Muito conhecida nossa, olha, eu tenho Deus no coração. Eu tenho o reino de Deus dentro do meu coração, não é assim que essa pessoa fala? Nós conhecemos ele. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que cumprir a lei do reino. Se você quer ter esse reino dentro de você, você tem que cumprir essa lei. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Meus amigos, você tem que conhecer a lei do reino. Qual é a lei do reino de Deus? É essa aqui. Talvez você passe semanas, dias, você não se interessa de conhecer a lei, a Constituição. E quando nós temos este reino dentro de nós, todas as nossas ansiedades, preocupações, já não pertence mais a este mundo. Por isso que o próprio Jesus Cristo disse, não andeis ansioso por nada deste mundo, não fique ansioso, não fica preocupado. E aí ele fala, faça de tudo para você entrar nesse reino. Eu já fiz um vídeo dizendo, busca esse reino, que esse reino se instale dentro de você. Pergunto para você, que está me vendo do outro lado, você tem esse reino dentro de você ou você só fala da boca para fora? Se você estiver falando, esse reino ele é tão sublime, tão maravilhoso, que esse reino não pode ser tomado. É o nome dele, desse reino, de qualquer forma. Se você fala que tem esse reino, mas você não obedece à lei, esse reino um dia vai conquistar os seus inimigos. Todos os inimigos que usaram o nome de Deus em vão, né? Vai sofrer as consequências. Então, se você tem o reino de Deus, você vai amar aquele que pertence ao reino de Deus. Você ama aquele? Ou você aborrece? Ah, lá vem ele, você aborrece? Se você aborrece aquele que pertence ao reino, você não faz parte do reino, você não está obedecendo à lei do reino. Então, meus amigos, eu estou aqui representando esse reino, embaixador desse reino, que esse reino ele está dentro do coração de cada um, como diz aqui o texto, que o próprio Jesus falou. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu e o Pai faremos nele morada. E aí se instala o reino de Deus dentro dos nossos corações. Muito fácil falar, eu tenho Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas aí, quando você vê algo sair da boca daquela pessoa, ou a atitude dela não se convém daquela pessoa que faz parte desse reino. Porque nós que fazemos parte desse reino, nós somos um povo diferente, muito diferente. O que você pensa é muito diferente do que eu penso, do que aquele que pertence ao reino pensa. O que para você é uma coisa mais natural do mundo, para nós é um absurdo.
Certa vez eu disse para alguém, olha, o casamento, o sexo antes do casamento é fornicação, é um absurdo. Você está atrasado, você está isso. Hoje as pessoas estão aceitando tudo, o reino de Deus é diferente. Para você entrar no reino de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é nascer de novo, da água e do Espírito. O que é a água e do Espírito? A palavra. Quando você começa a obedecer a palavra, você começa a ser gerado pela palavra, como diz no próprio livro de Tiago. Sendo de novo gerado pela palavra. Então, quando você está na lei do reino, obedecendo a lei, você está sendo gerado. Você está tendo a semente real da lei perfeita e você vai estar de conformidade com esta lei. Tudo que você fizer vai estar de conformidade, não vai estar nada fora dessa lei e do reino. Que Deus possa fazer você compreender estas palavras. Se você é uma pessoa que está se admirando do que eu estou falando, você está longe desse reino. Se você estiver desse jeito, você está muito longe. Você pode até confessar, eu tenho Deus. Mas que Deus é esse que está dentro de você? Qual o reino que está aí? Porque existe o reino da luz e o reino das trevas. Que tipo de reino está aí? É o reino que está todo mundo aí concordando com as coisas? Se for, não é o reino do qual eu estou falando, das Escrituras, o qual um dia esse reino vai dominar tudo. Esse reino vai dominar tudo. E você, do qual lado você vai estar?